Seguidores da RDK, estamos aqui com Christian Finger, presidente da AACD, Associação Arroiomense de Desenvolvimento e Crescimento. E nós estamos exatamente aqui para que o Christian, muito conhecido por Tini, nos diga o que vem a ser essa AADC. Muito bem, então, olá pessoal. A ADC vem ser um movimento, um grupo de pessoas, de empreendedores, de empresários, de pessoas da cidade de Arroio do Meio que buscam justamente o que diz o nome, o desenvolvimento, o crescimento da nossa cidade através de ações conjuntas entre o poder privado e o poder público. Acreditamos e percebemos o quanto que a cidade também percebeu que depois das terríveis enchentes e pós-enchentes, o quanto que ficamos desassistidos pelo poder público. E não foi somente culpa de quem estava na prefeitura agora, mas sim ao longo de vários anos nada nunca foi feito, pensando assim. Esse grupo se formou justamente, e isso tem que ficar muito claro, somente porque as pontes caíram. Porque se as pontes não tivessem caído, seria somente uma enchente grande, mais uma enchente enorme no Vale do Taquari, que assolou a nossa cidade, e nós faríamos a limpeza das casas, das empresas, das ruas, e todo mundo voltaria a trabalhar normalmente e a vida seguiria. Porém, dessa vez, todo mundo na nossa cidade foi afetado, continuamos afetados porque as pontes ainda não estão prontas, né? Ainda não estamos no nosso direito de ir e vir com total liberdade de horários, né? Então as pessoas ainda estão sofrendo por isso, e só quem morou em Arroio do Meio naquelas primeiras semanas, naqueles primeiros meses, se sentiu ilhado, totalmente isolado do resto do Vale do Taquari, do resto do Rio Grande do Sul. A gente é de comum acordo de que todo o estado sofreu, mas também a gente precisa acordar que todo o Vale do Taquari, principalmente Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, em especial, sofreram muito mais, né? Que nem alguns falaram, o olho do furacão foi em algumas dessas cidades, que nem foi no sul na enchente de setembro, Roca Salles. Então esse grupo se formou muito mais porque as pontes caíram e a gente percebeu o quanto que o poder público estava despreparado e também despreparou a cidade para um pós-enchente. Então esse grupo se formou para justamente, em comum acordo com o poder público, auxiliar, seja com ideias, com anteprojetos, com projetos, com ações, com discussões. E quando eu digo discussões, são discussões construtivas. Não são discussões para derrubar ou desmerecer alguma coisa, mas discussões para debater o futuro da nossa cidade. E o futuro não é para amanhã, o futuro é para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Como tu mesmo disseste, esta associação, ela surgiu então recentemente, exatamente em função da queda das pontes, né? E vocês, mesmo sendo uma associação muito jovem, vocês já fizeram algumas ações. Isso, exatamente. Então, quando nós começamos a nos reunir ali 2 meses depois da enchente, várias ideias surgiram, o que a gente poderia fazer pela cidade, como poderíamos ajudar. Então levantamos várias ideias e a primeira ideia que nos veio à tona, que seria de maior interesse para a cidade, seria fazer o possível para manter o corpo de bombeiros militar em Arroio do Meio. Já haviam tratativas em outros anos para ter um corpo de bombeiros militar, mas nunca ia adiante. Então, por causa da queda das pontes, algo positivo aconteceu na cidade de Arroio do Meio, que é, por enquanto, um quartel provisório do Corpo de Bombeiros Militar. Porém, a gente tem muito receio que assim que as pontes voltarem, não vai mais ter quartel de bombeiros aqui em Arroio do Meio. E se mostrou o quanto é necessário ter uma guarnição de segurança, de salvamento aqui em Arroio do Meio. Não somente em casos de enchentes, mas em casos de atendimentos, de resgates, de prevenção,
de ensinamento, de educação para as crianças e para as pessoas, porque a gente vive numa cidade ribeirinha. Ninguém tem conhecimento de nada em treinamento, em pós-evento, o simples fato de primeiros socorros, quem sabe fazer primeiros socorros, né? Então a gente correu atrás para fazer o possível para tentar manter o quartel aqui em Arroio do Meio. Hoje esse quartel está provisoriamente num prédio do Gilmar Borcher. O Gilmar está sendo muito parceiro dos bombeiros, parceiro da prefeitura, cedendo esse espaço gratuitamente até o final do ano, até dezembro. Então a gente correu atrás, né, nós como associação, corremos atrás para ver uma área de terras da prefeitura para fazer essa doação para um futuro, para uma futura construção do Corpo de Bombeiros Militar, do quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Então fizemos isso, nos próximos dias deve ir a votação na sessão da Câmara, fica o convite para toda a população de Arroio do Meio se fazer presente nessa sessão. Isso é algo extremamente importante, a gente conta com a participação de todos, a gente acredita muito que todos os vereadores estarão aprovando esse projeto, porque é um bem para toda a cidade. Essa foi uma das ações, corremos atrás, o pessoal que está junto na associação viu uma área de terras, uma área bem localizada, o pessoal da prefeitura está dando andamento para isso ir à sessão da Câmara para ser votada, e no último final de semana também a gente fez a doação para o reboque, para o barco dos bombeiros aqui em Arroio do Meio. Fizemos a campanha através do nosso Pix, onde em menos de uma semana a gente arrecadou o valor de R$ 6.200, então obrigado a todos que doaram. Pessoas aqui da cidade, pessoas do Vale do Taquari, pessoas de fora do estado fizeram doações, né? Então todos estão juntos com as nossas ideias, os nossos objetivos, estão elogiando o nosso trabalho de pensar na cidade. Então fizemos a doação, o Rotary fez a doação recentemente de um barco para os bombeiros e outros equipamentos, então parabéns ao Rotary também. Aos poucos a cidade está se movimentando para esse objetivo dos bombeiros. Porém, domingo, quando nós fizemos a doação, a entrega, o capitão do Corpo de Bombeiros deixou claro que dificilmente esse quartel vai se manter aqui assim que começar a Operação Golfinho. Então a gente precisa muito que a população se manifeste, que solicite isso ao poder público, que a gente faça força para que esse quartel se mantenha. Porque não adianta em nada a população correr atrás, fazer as campanhas, equipar a cidade e ali na frente a gente ficar desprotegido novamente. E tu já falaste que são empresários, pessoas da comunidade que formam essa associação. E ela está aberta para mais membros? Sim, está aberta a mais membros. Nós temos o corpo da diretoria, que acaba fazendo as reuniões para justamente definir objetivos, onde depois a gente repassa isso para todos os associados. Então, são quantos? Hoje até nós o momento? estamos em 30 pessoas mais ou menos, né? Tem a diretoria, mais uns 30, 40 associados. Agora que passou o período eleitoral, mais pessoas vão se fazer presente, porque é um grupo apartidário, ou melhor, ele é partidário, o partido é a cidade, são as pessoas de Arroio do Meio. Cada membro da associação, seja da diretoria, cada um tem a sua preferência política, mas a gente está de acordo que o respeito é mais importante, que o partido maior é a cidade. Então, em cima das últimas eleições, cada um respeitou a decisão de voto de cada um e juntos corremos atrás dos objetivos, que foi a questão da área de terras dos bombeiros, foi a doação do reboque para os bombeiros e assim vai continuar sendo. A gente não quer saber de partido político em primeiro lugar, a gente não quer saber de político, pessoa em primeiro lugar, a gente quer saber da cidade e que a cidade vá crescendo. Então, é aberto para mais pessoas participarem, a gente tem um valor de anuidade, então é só manifestar interesse, entrar em contato conosco, temos a nossa página no Instagram, temos o nosso CNPJ também, então é possível que mais membros da cidade se façam associados da nossa associação. E tem um objetivo agora, uma próxima ação já elencada, ou vocês estão fazendo uma avaliação, uma análise do panorama assim, geral?
O objetivo dos bombeiros sendo finalizado, né, nosso primeiro objetivo teoricamente vai ser concluído, se assim for aprovado, se no futuro esse quartel existir. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, no domingo também a gente entregou para o capitão dos bombeiros uma planta, um estudo de custos desse quartel, dessa construção. Então já se tem um levantamento prévio desse valor, é um projeto praticamente pronto. Claro que vai depender de alguns detalhes específicos para que um quartel, né, seja construído, mas podemos dizer que mais de 80% talvez esse projeto já está pronto. Aí depois cabe recursos aí do poder municipal, estadual, federal, enfim, ou até mesmo da comunidade, enfim, isso é outra questão. Mas terminando essa questão do Corpo de Bombeiros, aí nós vamos sentar novamente e ver os próximos objetivos perante a associação e o que a gente vai considerar como meta para a cidade. Tem uma sede? Não, específica não. A gente se reúne na sede da Wolf Elevadores, né, que é o nosso vice-presidente, esse aqui é o Wolf, ele cede o espaço lá. Não temos uma sede específica e não achamos no momento necessário. Exato, não tem problema, né? Ótimo, então. Tu gostaria de dizer mais alguma coisa para a comunidade em relação a essa associação? A mensagem que fica, Clancy, é o que a gente vem levantando desde os primeiros encontros, foi o que a gente falou na rádio, o que a gente falou no dia da entrevista com os candidatos a prefeito. O nosso partido é a cidade. Nós precisamos pensar Arroio do Meio como sendo uma cidade que sempre vai sofrer com enchentes. Tá? Agora a gente pode comparar, talvez, com o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse furacão. O furacão ainda não chegou, está tudo pronto para o pós-furacão. Aqui as enchentes vêm, vão e nada acontece. Houveram episódios onde 2 noites de resgates não haviam helicópteros. Houve um dia que deu sol, o helicóptero estava no Vale do Taquari. Então a gente tem que entender um pouco mais o que é necessário naquele momento. Então a gente vai brigar, vai discutir, vai debater para que a cidade cresça depois do que aconteceu. Existe um termo que eu venho falando toda vez que eu dou uma entrevista que se chama antifrágil, que é o livro que está aqui na mesa. O que quer dizer o antifrágil? É que a gente fique melhor quando a gente sofra algum estresse. A cidade, ao longo dos anos, ela nunca melhorou depois de um estresse. Ela sempre ficava igual. E ficar igual, quando a gente recebe uma pancada maior, acaba que prejudica muito mais do que ajuda. Um outro exemplo é a ponte da 386. Houve um episódio de um caminhão que pegou fogo, houve um episódio onde a enchente quase passou por cima e houve um episódio onde a enchente passou por cima. E agora o caos que se encontra. Se o Vale do Taquari ainda não entender que precisam outros acessos, uma hora aquela ponte vai cair e aí como é que vai ficar o Vale do Taquari? Então o que a gente quer a médio e longo prazo, que Arroio do Meio cresça, evolua em todos os sentidos. E não somente um pequeno asfalto aqui, uma pequena calçada ali. Que a gente se prepare para o futuro da pior maneira possível. Se essa pior maneira não chegar, a gente está no lucro. E se a gente entender que a gente vai conviver com isso, a gente se prepara melhor. É isso que a gente quer. Vou pegar, finalizando com um exemplo do Corpo de Bombeiros. Se as pontes não tivessem caído, nós não teríamos Corpo de Bombeiros Militar em Arroio do Meio. As pontes caíram, eles estão aqui, eles estão trabalhando. Eles não têm um resgate aqui em Arroio do Meio. Então dói muito para eles escutar as ambulâncias passando na RS 130, sabendo que o tempo de resgate é demorado e eles não podem fazer nada e eles estão a poucos metros da RS. Então, o que a gente busca é que a cidade cresça, que a cidade melhore com todos os problemas que ela sempre apresentou e que ela melhore, que ela se fortaleça e que as pessoas saiam fortalecidas desse jeito. Então tá bom. A RDK, Christian Finger, deseja um bom trabalho para vocês. De Arroio do Meio, RDK.